Olá, meus queridos. E a obra aqui acabou. Graças a Deus, ó. Ó, salinha de atendimento, tudo bonitinho. Agora a coisinha tá beleza. Graças a Deus. Acabou nessa sexta-feira. Acabou assim, né? Falta só um tiquinho de nada. Que é aqui embaixo da pia. Ficou lá os pisinhos, mas é só pra colocar rejunte, né? É uma questão só de colocar rejunte. E aí, então, e mudar essa cor horrorosa aqui, essa roxa aqui, que Deus livre. Oh, meu Deus do céu, não sei quem que botou esse trem de bruxa aí. Pelo amor de Deus. Mas isso aí, dando uma satisfação para vocês. Então aqui ficou a areazinha. Hoje eu já aproveitei nessa sexta-feira, já atendi 2 pessoas também, graças a Deus. E o agendamento tá que vamos que vamos. Agora eu vou dar uma pausa e voltar lá para nossa salinha. Para vocês é imediato, sai de um lugar e entra pro outro. Eu duro quando estou andando, eu quero olhar para o que está mostrando, aí eu tiro o olho da câmera. E deixa eu contar para vocês. Chegou de manhã, tal, não sei o que, o pedreiro começou, né? Aí o pedreiro já tava meio assim, né? Estressado, né? Porque será que vai dar? Sei lá o que ele tava com alguma coisa que tava incomodando ele. E aí ele pegou, faz isso aqui, não sei o que lá, pro rapazinho, né, que tá ajudando ele. E de repente o rapazinho, rapaz, que é? Eu vou embora. Se for pra ficar assim, eu vou embora. O cara falou, então pega e vai, porque eu não quero gente que não quer trabalhar aqui não na obra. Aí o menino foi embora, ele ficou sozinho, rapaz. Eu fiquei aqui e tal, não sei o que, mas o cara é bom, moço. O cara é bom, rapaz do céu. Pensa num presente que Deus me deu. Graças a Deus, já paguei ele também. Ah, mas professor, ficou aquele negocinho lá, mas moço. E posso falar pra você? Batata livrou minha alma, levando tudo aqueles entulhos embora, que ficou faltando, porque eu não sabia como é que ia fazer. Eu ia botar no carro e sair andando pra cima e pra baixo, pra ver onde que eu ia jogar. Apesar que tem uns pontos de coleta aqui na cidade, se eu não me engano, tem 2 pontos de coleta aqui, que o pessoal me contou, né? E, e aí tinha 2 pallets também, um pallet eu cortei, né? Para colocar os pisos que sobrou lá no banheirinho lá do fundo, né? E já tem o piso, inclusive, para a lavanderia. Então o piso do chão da lavanderia já tá, que é o que sobrou do coisa lá. O piso que eu acabei comprando a mais, não precisou usar, porque o pedreiro não perde material. Seguiu o meu desenho, economizamos material assim como inimaginável. Graças a Deus, né? E fez tudo bonitinho, tudo certinho, com a bênção divina. Graças a Deus. Aí agora só vai fazer o que eu tenho que fazer. O rapaz que lavou ali pra mim, né? Antes de ir embora, ele lavou. Ele falou, não posso jogar muito forte porque eu acabei de passar o rejunte, então eu só tô passando pra tirar. Então ainda tem um pouquinho de sujeirinha lá. Não dá pra usar, né? Mas professor, e aquele pedacinho que ficou lá pra fazer rejunte? Aquele lá, ele falou que vem na segunda ou terça-feira. Ele falou, não, na segunda ou terça-feira eu venho aí e resolvo isso daí e pronto, final. Eu falei, então tá bom. Não tem problema não. E aí hoje, olha só como é que Deus é incrível. De repente chega as pedras de ardósia. Chega as pedras de ardósia, que é para fazer lá na pia onde eu mostrei para vocês, que o cara deixou por último ali para fazer. Chegou a pia as pedras de ardósia para colocar ali, como se fosse uma prateleira, porque eu vou só depois colocar uma portinha, né? E aí, o rapaz da marmoraria, ele deixou as pedras e pergunta para ele, vocês usam pallet lá? Ele falou, usa. Vocês querem para vocês esses pallet? Claro. Nossa, isso para nós é muito bom. Eu falei, graças a Deus, isso aí para mim é um lixo, rapaz. Pela misericórdia, isso aí para mim é um tormento, é um furdunço. E para eles uma benção, não é? Como é que é a coisa? Eita, nós, resolvi tudo, o lixo foi tudo embora, consegui até lavar o quintal antes de vir aqui para gravar para vocês pro extra do sabadão. Ô, sabadão, dia de fofoquinha! E aí eu fui, tratei o rapaz ali, né? Tratei um, depois tratei o outro. E aí eu fui pegar aí para fazer o tratamento dos legistas aqui, né? Falei, deixa eu ver aqui. Ih, você tá com uma dor bem aqui na coluna. Ele falou, tô mesmo, eu tenho essa dor mesmo. Aí foi daqui, dali. Falei, vê se sente dor. O cara, não, sumiu. Vê, pode buscar dor, busca dor aí. Eu sempre falo assim, busca dor.
A pessoa não acha a dor, some. Uns ou outros acabam voltando 1 ou 2 dias depois, mas é porque Deus quer que a pessoa veja que dá para tirar, mas se voltou é porque tem alguma coisinha a mais para fazer. Claro que coisas muito graves, muito difíceis, não se resolve numa vez só, né? Ah, mas milagre tem que resolver de uma vez só. Pois é, mas não é só o milagre, né? Tem a regeneração de um monte de órgãos. Os órgãos, as células não trocam de imediato de um dia para o outro, né? Tem um monte de coisinhas que tem. Então, vamos que vamos, e seja o que Deus quiser. Mas que eu fiquei feliz, fiquei feliz. Graças a Deus, mais um negócio resolvido. Graças a Deus, meu Deus do céu. Graças a Deus. Agora é juntar o dinheirinho para colocar a portinha, né, lá na coisinha para colocar minhas bugigangas lá e o meu botijão de gás, porque tá dentro do banheiro do atendimento. O pessoal que vem aqui para atendimento tem um botijão, que é o meu botijão reserva, que eu não tenho um lugar onde enfiar o botijão. O meu botijão fica no banheiro, botijão reserva. Eu vou ver inclusive na garagem, que eu acho que dá para pôr um negocinho ali, um quadradinho ali, viu? Eu vou até conversar com o homem que for fazer aquela portinha que eu tô querendo fazer de... essa portinha de coisa assim, como é que eu falo? Essa portinha de alumínio que eu quero pôr, eu vou perguntar pro cara se ele colocaria ali na garagem, quanto que ele cobraria pra fazer um negocinho ali, eu colocaria ali. Acho que dá pra pôr ali, né? Depois eu compro uma pedrinha, põe em cima assim e acabou, né? Não sei não, é capaz de eu fazer um negócio desse aí. Capaz de eu fazer. Sou meio doido, moço, eu vou falar pra você, hein? Eu sou meio doido, capaz de fazer. Bom, mas era isso que eu tinha que contar para vocês. Estou feliz, já agendando coisas já tem gente mandando mensagem, pedindo para eu fazer agendamento, notícias boas, pessoa que veio aqui para fazer atendimento, que a pessoa falou que estava gravíssimo, coisa assim perigosíssima, fez a cirurgia espiritual e o médico se surpreendeu, ligou para falar comigo nessa sexta-feira. E aí pegou e falou, olha, o médico se surpreendeu, o câncer da minha mãe, tal, não sei o que, reduziu assim drasticamente, tá maravilhoso, e ela não vai precisar nem mais fazer químio, o médico já até cancelou todas essas coisas aí, vai fazer só uma rádiozinha, porque ele se surpreendeu como é que reduziu tanto e quase sumiu. No pulmão, mais uma que eu peguei no pulmão, hein? Eita, pleura, tá? Tô pegando bastante casos de câncer de pulmão. Eu fico feliz com isso daí, né? Sempre muito bom os feedbacks, sempre muito bom os respaldos e as notícias, graças a Deus. E assim adquirir, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos para as notícias? Vamos para as notícias malucas. E tem coisas muito malucas acontecendo. Ai. Só para vocês terem uma ideinha, eu não quero ficar falando de dinheiro hoje, porque hoje é dia de bate-papo, mas só deixa eu dar uma pinceladinha para não perder o costume. Olha só que me saiu do jornal, mas parece que tá zoando com a minha cara, né? Jornal da Infomone. Não tem bala de prata. Por que Braskem afunda ao menor valor em uma década? A Braskem é uma empresa gigantesca. Química, é uma empresa química. Entra um pouco de petroquímica, mas é química. E a Braskem falou que caiu no menor valor, mas não é só ela. A questão é que tem um monte de empresas que caiu. A Azul, menor valor. Raizen, menor valor. Cosan, menor valor. E tem mais um monte de empresas que bateu o menor valor. Mas como que caiu no menor valor essas empresas gigantes e a bolsa de valores está lá em cima? Porque não sei quantos por cento é Vale do Rio Doce, Petrobras e bancos. Aí as empresas de carne estão tudo feliz, inclusive a JBS, estão até falando aqui, ó, que o JBS que mexeu nas coisas lá pro Donald Trump não fazer nada. Rapaz, tem umas histórias meio estranhas aí, mas tudo bem, nós vamos dando corda. Então, é isso aí. E eu vou falar o quê? E eu vou dizer o quê? E eu vou fazer o quê? Como é que é? Eu só sei que o negócio é muito louco.
e o buraco é mais embaixo e o negócio é muito, 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 muito maluco. Mas faz parte, né? E assim vamos que vamos. Bom, dito isso do negócio das empresas, que tá meio estranho e bem, né? Muito doido assim. Jornal da CNN. Hugo Mota sobre Lula. Eleito 3 vezes, caminhando para a 4ª eleição. O presidente da Câmara diz que polarização trava pautas e defende debate político na segurança pública. Como é que é o negócio? O Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados Federais, sobre o Lula, ele falou, eleito 3 vezes, caminhando para a 4ª eleição. Isso significa o quê? Significa que ele acredita que o Lula vai ganhar de novo e que ele quer a mamadeira do Lula e ele vai fazer o que o Lula mandar. Então o presidente do Congresso faz o que o Lula mandar. Só que a pressão está alta. Exemplo, Jornal Folha de São Paulo. Celso Sabino entrega a carta de demissão a Lula após o ultimato do União Brasil. União Brasil pulando fora do barco. O Hugo Mota pro lado do curso. E o PSD? Não sabe se vai ou se fica. Fala que vai ter candidato próprio, mas vai ficar namorando com o Lula até o fim. E o resto? Só observa. Cara, esse jogo político é uma imundície tão grande, é uma coisa tão nojenta, tão feia, tão horrível, que realmente chega a dar, como é que diz? Dá asco, não é? Chega a dar asco, não é? Mas tá aí. Pelo menos tem gente saindo fora do barco. Então a gente não sabe se o barco vai afundar ou não, porque tem uns saindo do barco e outros ficando ali. Mas que é estranho a União Brasil sair bem antes, é. Agora, olha só essa daqui. Jornal BBC News. Recado de Barroso sobre possível processo de impeachment de ministros do Supremo. Sabe o que o Barroso falou? O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Barroso, indicou nesta sexta-feira que a corte pode vir a barrar eventuais tentativas de impeachment contra os seus ministros. Atualmente há dezenas de pedidos de cassação do integrante da corte no Senado Federal, sendo o ministro Alexandre de Moraes o principal alvo, seguido de Barroso. Um deles foi apresentado contra Moraes pelo senador Flávio Bolsonaro, após seu pai, o ex-presidente Bolsonaro, ser obrigado a usar tornozeleira eletrônica em julho. Em conversas com jornalistas que cobrem o Supremo, Barroso ressaltou que a Corte tem a atribuição de fazer o controle de constitucionalidade. Controle da Constituição? Mas quem manda é o Congresso. Será que os caras não sabem disso? Os caras são ministros da Justiça e não sabem o que é a lei, como é que funciona? Filho, os deputados federais é o próprio povo lá. Se eles falar nós não queremos isso, não quer. Se eles chegarem amanhã, o Congresso chegar amanhã e falar assim, nós aprovamos compra de cocô. Vamos comprar cocô da Coreia. Vai chegar cocô da Coreia porque é o povo que quis, os representantes do povo falou que é e o povo queria. Então eles estão representando o povo. Eu sei lá, moço. Do jeito que tá, não dá, não. O Supremo... Não tem ninguém que manda no Supremo. Como é que pode ter um poder absoluto assim? Não pode. Não vai terminar bem isso aí, não. Não vai, professor, não vai. Mas não vai mesmo. Mas só observa. Folha de São Paulo.
Deputados cobram de Mota retaliação ao Senado após rejeição de PEC da blindagem. Mas o Mota está dando sinal que não vai fazer nada. Ele não vai brigar, ele não vai fazer nada. E o povo ainda está acreditando que ele vai fazer alguma coisa. Ah, a oposição está lá, apertando ele, pressionando. E daí, pode pressionar o que for, mas não vai fazer nada. Nada. Jornal da Infomoney. Líder do PL evita antecipar escolha de candidato e insiste em Bolsonaro para 2026. Valdemar Costa Neto nega que legenda tenha definido nome para a corrida presidencial. Isso porque ele também falou que não consegue controlar o Eduardo Bolsonaro, que o Bolsonaro não consegue controlar o filho, o Eduardo. E aí, o líder está pegando e falando que o Bolsonaro ainda vai ser o candidato. Por quê? Porque como ainda tem chance, mesmo sendo 1%, ele vai ficar falando, porque isso alimenta o partido do PL continuar sendo a referência do Bolsonaro. E quem entrar no PL depois vai pegar como se fosse o partido do Bolsonaro. Mas será que é do Bolsonaro mesmo? Não sei não. Tanto é que teve até presidente do outro partido aí que andou falando assim, ó, a direita tem que pegar e parar com esses negócios aí de ficar anunciando o Eduardo Bolsonaro como candidato. E o Eduardo pegou e falou assim, eu vou ser candidato. E o Valdemar Costa Neto falou que ele não sabe de nada, que não tem nada definido, e eu só observo. Agora, olha só que coisa interessante. O povo não percebe, mas é gravíssimo isso daqui. Jornal G1. PCC movimentou 6 bilhões com imóveis, postos de gasolina, motéis e franquias, diz Receita. Isso do que foi verificado pela Receita. 6 bilhões de lavagem de dinheiro, fora o que não foi lavado e tudo mais. 6 bilhões. Sabe o que significa isso? Vamos dar uma olhadinha no orçamento da Defesa, do Ministério da Defesa? O orçamento do Ministério da Defesa foi de 133 bilhões. Só que dentro desse orçamento, somente 2,5 bilhões foram reservados para projetos de compras de equipamentos, como submarino, caças. A maior parte com defesa no Brasil é destinada a despesas com pessoal, incluindo militares da ativa e da reserva e pensionista. Dos 133, só 2,5 bilhão vai para comprar equipamentos, para trocar os equipamentos das Forças Armadas, do Exército Brasileiro. O PCC está movimentando 6 bilhões. O Exército está conseguindo só movimentar com compra de produtos 2,5. Você acha que o PCC não consegue ter mais força do que as Forças Armadas? O PCC, moço, movimentando 6 bilhões. O PCC consegue comprar submarino nuclear. Consegue comprar um monte de avião de caça de guerra. Consegue comprar, assim, centenas de milhares de metralhadoras, de armamento de guerra. E quem que está ganhando essa guerra aí? Ah, mas o governo pegou os 6 bilhões dele. É por isso que o PCC consegue comprar um monte de gente, consegue enfiar político, consegue... É muito dinheiro, cara. Esses caras são uma empresa. Esses caras têm um poder inimaginável. E posso falar uma coisa para vocês? A sorte é que o PCC ele é algo que
se envolve com comércio. Porque se esses caras pegassem e criassem igual são nos países vizinhos, militante, Al-Qaeda, todos esses países loucos aí que tem terrorista, a gente era ferrado. A gente tem que levantar a mão e dar graças a Deus que esses caras ainda gostam de comércio. Então, para eles, quanto mais a economia andar, para eles é melhor. E quanto mais afundar a economia, crise acontecer, pior é para eles. Olha o ponto que nós chegou, que a gente tem que dar graças a Deus que eles não são terroristas e tudo mais. Vamos para as Nações Unidas. Jornal da CNN. Nas Nações Unidas, premier da China diz que a humanidade chegou a uma encruzilhada. Que chega os seus... Estamos aqui na encruzilhada. Não é, moço? Estamos aqui. Encruzilhada, falou de encruzilhada, chamou eu. Se chamou eu, tô aqui para qualquer coisa, né? Não é? Quem que são os reis das encruzilhadas? Os Exus. Que termo lindo, não? Chegou a uma encruzilhada. Li Qiang também afirmou que o sistema da ordem mundial está passando por sérios desafios. O primeiro-ministro da China afirmou que a humanidade... Minha Nossa Senhora, vai querer passar propaganda bem agora? Ô CNN, tenha paciência, né? Afirmou que a humanidade chegou a uma encruzilhada durante seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, nesta sexta-feira, alertando para um sério desafio à ordem internacional liberal. Liberal? O que a China entende de liberal? Aonde que a China é liberal? Mas nunca, hein? As regras e a ordem internacional construídas ao longo dos últimos 80 anos estão sob sérios desafios e o sistema internacional, outrora eficaz, é constantemente interrompido. Os vários problemas induzidos são angustiantes e preocupantes. A humanidade chegou a uma encruzilhada. Chegou? Ah, moço, e como chegou, hein? Não é? Eu acho também. E olha só isso aqui, Jornal Euronews. A China abandona estatuto de país em desenvolvimento da OMC. A China agora não é mais um país em desenvolvimento. Graças a quem? Ao Donald Trump. O Donald Trump, eles são a segunda maior economia do planeta, como é que pode ser um país em desenvolvimento? Se já são a segunda maior economia do planeta, não pode ser um país em desenvolvimento? Com certeza. E nessa brincadeira, o Brasil, vai se lascar, hein? Eles vão pegar os 20 maiores países e vão falar, e o Brasil está no meio? E vão falar assim, não são mais países em desenvolvimento, então não tem mais conversinha fiada não, já são países desenvolvidos. E aí perde um monte de benefícios. Agora, o grave mesmo é o que saiu agora. Revista Fórum. Tudo bem que é tendencioso para a esquerda, mas a notícia é verídica. Moscou, 2 pontos. Derrubar caça russo será considerado ato de guerra. Os caras estavam numa entrevista e começaram a perguntar pro gajo o seguinte. Pegou e falou assim, deixa eu perguntar. É o embaixador da Rússia na França, Alexei. Começaram a perguntar, mas e sobre esses aviões que estão entrando no território dos outros? Sim. Mas se está entrando no território dos outros, eles podem derrubar os aviões. E aí o que aconteceria? Isso para nós seria uma declaração de guerra. Você que está entrando no território do outro vai ser declaração de guerra? E vai cair avião russo, hein? E aí, junto dentro das Nações Unidas, revista Fórum, China
manda recado a Donald Trump e Netanyahu na Assembleia Geral das Nações Unidas. Em seu discurso no 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas, o primeiro-ministro da China, representando Xi Jinping, nessa sexta-feira fez um apelo à paz, solidariedade, multilateralismo e cooperação internacional. É para dar risada, né? Ao abordar a desaceleração econômica global, Li ressaltou que as tarifas crescentes e medidas unilaterais têm agravado a crise atual, desafiando as nações a se unirem em busca de soluções mais justas e equilibradas. Embora não tenha mencionado Donald Trump diretamente, a crítica se direcionou claramente às políticas protecionistas e ao aumento das tarifas por parte dos Estados Unidos. E aí? E aí ele também mandou um recado para Israel. A humanidade mais uma vez chegou a um ponto de inflexão, afirmou Lee. Com palavras fortes, ele trouxe à tona questões urgentes sobre o atual estado do mundo, desafiando líderes globais a refletirem sobre as duras lições do passado e a necessidade de escolhas mais racionais e solidárias para moldar o futuro. Mas China, você molda o futuro bloqueando as pessoas de irem para uma igreja? Bloqueando alguém que quer ler a Bíblia em comunidade e porque não pode ter religião, não pode ser evangélico, você não permite ter uma igreja? Como é que faz? O que é isso? Você está falando uma coisa e faz totalmente diferente. Ah, mas eles são organizados, são uma potência no mundo. Potência como? Escravizando o povo? Fazendo com que o povo trabalhe que nem um louco? Eu prefiro a liberdade podre do capitalismo dos Estados Unidos do que o comunismo sem crença e sem religião lindinho da China. Para mim, eu poder estudar Deus e estar com Deus, para mim não tem preço. Eu não coloco preço nisso daí. Para mim não tem preço. Jornal da Infomoney. Brasil e mais países esvaziam plenário das Nações Unidas durante discurso de Netanyahu. Comitivas deixaram o plenário em protesto. Delegação brasileira usou kefir em sinal de apoio aos palestinos. Os caras estão de zoeira, né? E contra Israel. Vai pagar um preço gigantesco. Quando a gente fala vai pagar um preço, você vai pagar, eu vou pagar, todo mundo vai pagar. Porque nós escolhemos um presidente da República que vai contra Israel. Ele não precisa ir a favor de Israel, só não vá contra. Fica quieto, neutro. Não é para ir a favor, eu não estou falando para ir a favor. É que o povo da dualidade, os crocodilos, gostam da dualidade. E eu só observo. Jornal da Infomoney. Na ONU, Netanyahu nega genocídio em Gaza e compara a Palestina ao Al-Qaeda. Premier israelense falou a plenário esvaziado e criticou países que reconheceram o Estado da Palestina, comparando o apoio a perpetradores do 11 de setembro. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu usou em seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, nessa sexta-feira, ou seja, no mesmo dia da China, para reforçar a defesa da ofensiva militar contra Hamas em Gaza e para fazer um ataque direto à comunidade internacional que apoia a criação do Estado palestino. Falando em hebraico, o premier negou as acusações de genocídio na Gaza e rejeitou denúncias de que Israel estaria promovendo uma política de fome no enclave. Segundo ele, o país tem atuado para retirar civis das regiões e distribuir alimentos, apesar das mais de 400 mortes por desnutrição registradas em Gaza desde o início da guerra. Posso falar uma coisa para você? Errado ele não está.
a Palestina está sendo comparada com a Al-Qaeda? Sim, porque tem lideranças radicais e de terror. Agora, que precisa resolver essa situação, precisa. E eu posso falar para você quem que é o maior culpado disso tudo? Se chama Nações Unidas, não é Israel. Se as Nações Unidas assumissem no peito e falassem assim, nós vamos assumir a responsabilidade de recuperar todas as pessoas sequestradas de Israel, que foi sequestrada pelo Hamas lá de Gaza, pronto, tinha acabado todo o problema. Cadê as Nações Unidas para entrar lá e pegar e resgatar os reféns? Ainda tem 40 reféns, cara. Israel está lutando por esses 40 reféns. É que você não entra na tua cabeça que uma pessoa tem valor para você. Ah, o fulano morreu. Ah, que se lasque, não é meu amigo, não conheço nem nada dele, quero que ele se lasque. A cultura brasileira pensa assim, mas eles lá não. É um dos nossos. É um dos nossos. Vamos lutar até o fim por causa desse um. É 10, é 40, vou lutar até o fim, porque é nosso. Errado eles não estão. Quem que está errado? Quem está com os reféns. Solta os reféns e acaba o problema. Por que não solta o refém? Quem que está criando toda essa desgraça lá em Gaza? Que eu saiba, não é Israel. São os terroristas que estão com os reféns. Solta os reféns. Acaba com isso. Mas tem gente que não entende, não escuta e não quer saber. Fazer o quê? Seja o que Deus quiser. Vamos lá, meus queridos. Que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê. Um ótimo sabadão para todos vocês.